TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, vamos começar o nosso programa Janela do Céu. Hoje a nossa convidada é a irmã Michele, que vai compartilhar conosco sobre a sua vida, sobre suas experiências com Cristo. É uma alegria nós estarmos aqui podendo compartilhar da palavra, porque sabemos que nós estamos na última era, né? Estamos nos finais dos tempos e precisamos levar a palavra a toda criatura. E através desse programa nós queremos propagar a palavra, estar levando esses testemunhos de muitos irmãos que têm tido experiências com o Senhor, mas que muitos de nós nem ficamos sabendo, não podemos ser edificados, e através desse programa todos nós podemos ver a atuação do Senhor e como Deus tem restaurado famílias, como Deus tem restaurado muitos corações. Tudo bem, irmã? Tudo bem, Como é que foi esse início com o Senhor? Como é que foi na tua vida receber o Senhor Jesus no teu coração? Amém. Então, assim, a gente sempre fala que a gente vem de o Senhor sempre escolhe um jeito pra gente vir, ou pelo amor ou pela dor, assim, né? Então eu vim pro Senhor quando eu tinha 18, 19 anos, assim, né? E quando eu era adolescente, teve um monte de circunstâncias que os meus familiares foram pro Senhor, sabe? E eu tinha uma tia que orou, assim, muito tempo por mim. E eu creio que foi através das orações dela que o Senhor também possibilitou eu estar aqui hoje, né? E o Senhor, ele teve uns arranjos que o Senhor fez, assim, pra gente vir. Então, foi um trabalhar muito grande do Senhor com relação a esse da dor, assim, sabe? O Senhor usou um acidente para que hoje todos os meus familiares próximos estão no Senhor, através do que aconteceu. Então, eu vim para o Senhor com 18, 19 anos, e desde então eu senti, assim, que o Senhor tinha algo comigo, assim, né? E eu tomei essa decisão de estar com o Senhor. Eu lembro que até falei para uns amigos meus, assim, nessa época, eu falei, olha, eu estou indo para o Senhor, e vocês querem vir? Daí eles falaram, não. Eu falei, então amém, então acho que a gente não vai mais se ver, né? Porque eu tinha tomado essa decisão de estar com o Senhor, e hoje algum deles até estão com Cristo, assim, né? Então eu vim para o Senhor, eu estava numa denominação também, e o Senhor agiu muito ali também, né? Eu logo comecei a trabalhar para o Senhor lá e fiquei por um bom tempo lá, né? Mas logo em meio a algumas tribulações também o Senhor me trouxe para a igreja do Senhor, onde eu tive contato mais próximo com a palavra e mais próximo com a realidade de Cristo, né? Muitas coisas que eu julgava às vezes na vida dos irmãos aconteciam na minha vida, e eu comecei a ver que aquele versículo que tem, com a medida com que julguei, sereis julgados, né? Eu comecei a ver que isso era verdade, porque estava acontecendo comigo, né? E eu fui me dobrando ao Senhor, e desde então o Senhor tem falado, assim, muito forte comigo, assim, com relação à conversão, né? Eu ainda oro por alguns familiares para que eles possam mesmo estar com Cristo completamente, né? Mas é uma bênção, assim, como o Senhor age na nossa vida, né? A gente não entende as tribulações, a gente acha que... Eu estava compartilhando com uma irmã e ela falou, eu acho que em meio às tribulações a gente se afasta de Deus. Eu falei, não, irmã, é o contrário, porque na minha vida, e eu vejo na vida dos outros irmãos, é o contrário, né? O Senhor usa a tribulação para que a gente veja que a gente é fraco, que nós não somos aquilo que a gente acha que a gente é, né? Quando a gente vê uma tribulação, a gente só tem o Senhor mesmo. Não tem mais em que socorrer. A gente vê que o nosso braço é fraco e que não tem mais, né? E eu estava lembrando, assim, que eu fui criada num sistema muito de que eu sou forte, eu posso, eu vou e faço isso e aquilo, né? E quando o Senhor me trouxe no momento de tribulações, eu vi que era tudo uma mentira, que era tudo uma casca que eu mesmo criei, um mecanismo de defesa para que as pessoas não chegassem a mim, não me machucassem, e eu criei esse mecanismo de defesa. E quando eu vim para o Senhor, eu vi que aquilo tudo era uma mentira.
né? O Senhor tirou aquilo lá e eu comecei a entender que eu era fraca mesmo. E que só o Senhor era forte, né? E quando eu estava no Senhor, eu era um pouquinho mais forte, né? Mas eu comecei a perceber isso, que tudo que eu fiz foi só mecanismos de defesa, né? Que a gente vê no cura interior, né? São só mecanismos de defesa porque os outros nos machucaram, ou as circunstâncias, tudo, né? Mas é só pra gente se afastar das pessoas e até de Deus, assim, né? E quando a gente tem essas tribulações, são uma bênção, porque a gente vê que é Cristo operando na nossa vida para que a gente se coloque na posição, né? Na posição de servo, na posição de que nós não somos nada sem Cristo. É isso que o Senhor tem falado assim comigo, né? E foi uma benção assim a conversão, porque a gente veio com um momento de tribulação que teve o acidente da minha prima e ela veio a falecer. Então foi uma coisa que moveu a família inteira e a gente viu que só Cristo, né? Porque não tinha como. A gente viu que só o Senhor para tapar a dor. E mesmo ainda não tapou, né? Por estar me emocionando assim, eu vejo assim que o Senhor assim age muito ainda nesse aspecto. Porque é uma dor assim que eu vejo assim que eu tava orando assim, tava vendo que os irmãos às vezes falam assim que a gente ainda tem que se livrar mesmo dessas coisas, né? Porque eu sei que foi o Senhor que agiu para que todos se sentissem tocados pelo Senhor. Mas amém, assim, eu sei que é uma obra do Espírito, que há muito tempo eu achava que já estava curada. E o Senhor, há 1 mês, 2 meses, o Senhor ainda voltou essa ferida e eu vi que eu não fui curada ainda, né? Porque eu ainda tenho coisas para confessar para o Senhor e pedir perdão para o Senhor com relação a isso. Eu estava lembrando o testemunho do irmão Cleider, que ele teve uma vez, que ele falou que ele estava amargurado com o Senhor porque o Senhor deixou ele com a gripe A. E eu sinto ainda que eu sinto essa amargura com o Senhor por ter sofrido dessa forma. Então, eu sei que é uma coisa que eu tenho que pedir perdão para o Senhor e aceitar, assim, né? Mas é uma bênção, assim, também de ver que todos estão com Cristo. Embora muitos estão na denominação ou estão em outro local, mas todos, assim, viram quanto são fracos e quanto precisam de Cristo, assim. E depois que o Senhor nos trouxe para a igreja do Senhor Jesus, foi um momento também de tribulação, um momento de tribulação no casamento, mas também foi uma bênção, assim, porque eu vi que tudo aquilo que eu fui criada, tudo aquilo que eu fui, não estava como o Senhor queria no propósito, né? Porque o propósito do Senhor era ter uma esposa submissa, né? Tanto como, não só no lar, mas no corpo de Cristo. E eu não era uma esposa submissa, né? Eu era ao contrário, né? Eu era uma esposa muito rebelde para o Senhor, assim. Por isso que o Senhor usa essas tribulações. E daí o Senhor usou o casamento para que a gente pudesse vir para o Senhor, usou os irmãos que estão hoje na igreja de Curitiba para trazer a verdade do Senhor para a nossa vida, até para a vida das crianças, e para que a gente pudesse crescer com Cristo, porque essa que é a obra que o Senhor tem, né? Quando eu me converti, eu sabia que o Senhor tinha uma obra, mas a gente sempre acha que o que será que é essa obra? A obra que o Senhor tem na nossa vida é que a gente seja nada, né? Que a gente morra para o nosso ego, né? Que o nosso ego seja aniquilado. Essa é a obra de Cristo. Se Cristo conseguir isso, já foi um grande avanço, assim, né? Porque a gente tem essa ilusão que a gente vai ser alguma coisa, mas na verdade o Senhor quer que a gente não seja nada, né? Para que Ele seja tudo na nossa vida. E é isso que eu sinto que o Senhor tem feito, assim, desde então, sabe? O Senhor tem nos chamado para isso, para que a gente venha testemunhar que nós ainda temos muito a aprender, se arrepender e buscar do Senhor, assim, né? Para a gente poder estar buscando a Cristo todos os dias, assim. E eu vejo também na vida com as crianças, assim, né? Que eu tenho 3 filhos, eu tenho visto, assim, o Senhor agindo na vida deles, assim, né? De eles estarem ouvindo os louvores, eu vejo eles cantando, né? Tem o meu filho de 3 anos,
o caçula, eu vejo ele cantando assim os louvores e falando assim, isso me alegra muito, né? Porque eu não tive isso, né? E eu vejo assim que coisas que eu estou plantando hoje neles, assim, o Senhor está plantando, eu sei que o Senhor vai conduzir eles até o fim, assim, né? E é uma bênção, assim, ver, né? Que nem o meu filho do meio, o meu filho mais velho falou assim, eu adoro esse brinquedo, né? E o do meio falou, não, você só pode adorar Jesus, você não pode adorar o brinquedo. Ele, é verdade, eu só posso adorar Jesus. E é uma bênção ver isso, ver que eles ministram às vezes as palavras entre os três, assim, sabe? Eu não preciso ir lá e falar assim, né? Eu estava também essa semana na casa dos meus pais e a minha mãe estava explicando o tabernáculo, mostrando só um desenho. E ele falou assim, vovó, eu sei disso. Eu vi lá na igreja, naquela televisão grandona, que é o telão, né? E eu falei, olha, nossa, então que benção. Então eles prestam muita atenção no que está sendo ministrada a palavra, assim, né? E é bem isso que a gente sente de plantar neles, né? Esse amor de Cristo, assim, né? A obra que Cristo tem para eles, assim, para eles estarem crescendo nos caminhos do Senhor, né? Porque eu vi que muitas coisas que hoje eu tenho que consertar com o Senhor, que o Senhor tem que trabalhar e às vezes é muito duro, é porque muito não foi plantado da forma correta, às vezes, né? Porque a gente não cresceu ainda totalmente nos caminhos do Senhor, então não tem o que fazer, assim, né? Eu vejo assim que... Mas é só a palavra do Senhor que vai nos limpando e nos purificando de tudo, assim, né? A gente estava lendo lá o livro de cura interior, estou fazendo estudo com uma irmã, e muitas vezes eu fui para fazer o estudo com a irmã e eu recebo muito mais do que, né? E o Senhor fala muito com relação a esse livro de cura interior, porque tudo assim, a gente precisa ser lavado com a palavra mesmo e precisa de cura, né? Para que a gente possa avançar, que nem eu achava que estava curada já, porque já faz tanto tempo esse acidente, não, o Senhor já tratou. Mas eu vi que foi só eu mascarava, porque eu não queria me emocionar, porque eu não gosto de me emocionar, eu não queria me expor, mas o Senhor, desde que comecei a fazer esse livro de cura interior, o Senhor tem falado para mim, não está tratado. Você só fez uma máscara, assim, só para... não, já está tudo bem, sabe? E a gente precisa buscar a cura mesmo do Senhor e não mascarar, né? Porque a partir do momento que a gente tem a cura, que daí a gente vai ter a libertação para as nossas fraquezas e tudo mais, né? Enquanto a gente mascara as coisas, só fica ali no superficial e o Senhor não quer isso, né? Porque vai chegar um dia porque se a gente não tratar agora, eu sinto que vai chegar um dia do julgamento, o Senhor vai falar assim, olha, não foi tratado. Então não adianta, entende? Só entra nas bodas quem foi tratado pelo Senhor, né? E eu sinto assim que o Senhor tem que fazer essa obra assim comigo, assim, né? Não só comigo, mas com meus parentes e tudo mais. E com todo mundo, com todos que são servos do Senhor, o Senhor tem que fazer toda essa obra de tratamento, né? Para que a gente vá para o próximo estágio, senão a gente só fica ali, né? Onde a gente só está se mascarando e está se... eu vejo que a gente se engana para nós mesmos, né? E isso o Senhor não quer, né? O Senhor quer a verdade, quer a libertação para nós, né? Eu sinto isso muito, muito grande do Senhor, assim, essa libertação nas emoções, né? Para que o Senhor possa agir assim, né? Amém? Amém. Tem uma palavra que diz que o coração do homem é enganoso, né? E o nosso coração, nós mesmos, né, nos enganamos e queremos fazer de conta que as coisas, os problemas não existem, pra gente não ter que enfrentar, se expor, né? Mas o Senhor, como Ele é misericordioso, Ele vem e mostra de novo aquelas feridas, né? Mostra que ainda precisa Deus ir lá tratar. Mas nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos, continuando a conversar com a irmã. Janela do Céu.